da Copa de Clubes. Opa, vai lá, Tuninho. Vai lá. Olha só, lado bom da Copa de Clubes. Vamos lá. Primeiro, o Botafogo ter participado dela. Ter entrado pela última porta que se abriu. Foi um feito. Para a marca Botafogo, foi um negócio extraordinário. Depois, eu não saberia com precisão dizer, mas o Botafogo, não sei se foi o primeiro ou o segundo clube brasileiro mais procurado no Google. Foi isso. Sabe? Com gente fazendo pesquisa. Foi o que mais cresceu nas redes sociais. Isso eu garanto. Foi extraordinário. Segundo lugar, a vitória épica sobre o PSG. Por que épica? Entenda uma coisa, para minha geração, que eu tenho mais idade do que vocês, é estranho falar isso, porque a minha geração, a gente não pensava no futebol europeu, sabe? A gente pensava no futebol brasileiro e nós, cariocas, passávamos no futebol do Rio de Janeiro. Mas tudo bem, tudo mudou e nós ganhamos de um time cujo plantel é avaliado em 1 bilhão de euros, enquanto que o nosso está avaliado em 140 milhões de euros. Quer dizer, são 10%. Isso aí é como se o garoto tivesse chegado com a bola debaixo do braço no campo de pelada e dissesse, a bola é minha e você vai jogar comigo, então montasse o time. Então, é isso o que está rolando. Então, isso foi muito legal. Eu acho que outra coisa maravilhosa, nós não fomos esculachados pelo Atlético de Madrid. Levamos um gol ali no final e tal, e num jogo bem parelho. Sabe? Jogamos com o regulamento embaixo do braço ali, Antônio. Estávamos bem. O regulamento embaixo do braço. Contra o Palmeiras, não é uma derrota. Perder para o Palmeiras em si não é humilhante. Sim, a forma como nós perdemos. Mas tudo bem. Outra coisa também que eu achei extraordinária foi a descoberta do Montoro. Ver o Montoro jogando nos deu esperança de que nós vamos ter um substituto do Almada. O que vocês veem de mais positivo na Copa? Bom, sobre o Montoro, craque de bola, mas tem que tomar muito cuidado. Ele é um garoto de 18 anos, o Almada veio com 23, o Almada já era campeão do mundo pela Argentina. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o Montoro. Aí vou deixar o Diogo comentar. Não, pode continuar, Dante. Fica à vontade, na tua raciocínio. Depois eu... Não, é isso. Acho que a Copa do Mundo de Clubes, já fomos falado aqui, né? Nossos erros, acertos e etc. Agora foi aquilo que alguém falou, né? O Botafogo ganha do PSG que ganha do Chelsea que ganhou que perdeu para o Flamengo, sabe? Que ganhou do Fluminense. É um negócio muito doido, né? Por isso esse esporte, cara, é o esporte mais popular do mundo. Não tem lógica, não é matemática. Cara, assim, eu torço contra o Fluminense, não sou hipócrita aqui de falar e tudo mais. Mas o Fluminense está dando uma aula, cara. O que o Renato Gaúcho fala, futebol, você falou aí sobre os valores. Cara, essa Copa do Mundo está dando lições importantíssimas. Que, assim, primeiro, a diferença não é tão grande como a gente achava. Tá? Lá naquele Intercontinental, quem ficava ferrado era a gente, que estava estrepado em final de temporada e os europeus voando. Agora está ao contrário. Aí já estão botando culpa em calor e etc e tal. Cara, a gente viu que a diferença dos brasileiros para os europeus não é tão grande. E o Fluminense, a gente tem que ser humilde aqui de falar, deu aula, cara, porque é o time que menos investiu e as palavras do Renato diz são 11 homens contra 11 homens ali, meu amigo. Entendeu? Futebol é jogado e lambaria é pescado. O resto é o resto. A gente... Fala, Diogo, fala. Eu acho que o Fluminense ele está dando uma aula assim de que nós aqui no Brasil, a gente tem muito essa questão assim, né? O Fluminense, quando apareceu ali, a gente já brincava de chacota. A verdade é essa. A gente na torcida ficava ali, poxa, Fluminense vai passar vergonha, não vai nem passar na fase de grupo, né? Então, era o patinho feio dos brasileiros, né? E aí vem uma questão que também a gente tem preconceito aqui com o técnico brasileiro. O Renato Gaúcho, cara, o que esse cara está fazendo com esse futebolês dele, carioca, essa coisa do futebol dele, cara, o que ele tem de vestiário na mão dele, eu acho que poucos treinadores têm. Talvez só o Abel Ferreira tem. O que esse cara conseguiu unir os jogadores do Fluminense. Então, assim, a gente ama o Botafogo, mas está muito legal de ver o Fluminense em campo. Os caras estão... Tu vê o Thiago Silva, Antônio, você falou uma coisa ali, não faltou um jogador, uma liderança em campo de entender
que o jogo não estava bom para o Botafogo contra o Palmeiras, a gente É. não tem esse jogador. Não, O Thiago historicamente, Tem o o futebol Marlon sempre ali, né? teve Tem o isso. Marlon ali, mas não é igual. Não é Na igual. Copa de 70, por Não é igual. exemplo, todo mundo comenta que o Gerson, ele tinha uma voz dentro do campo. É isso. Sempre foi assim, aquele jogador que tem voz. Agora, olha só, voltando a essa coisa da disparidade, eu acredito que o técnico do Flamengo, ele falou alguma coisa que está próxima da realidade. Eu só acredito que ele exagerou no número. Ele disse que há 12 clubes no mundo, da elite do futebol europeu, sabe, que estão assim acima de todos os times de futebol do planeta. Eu não concordo com essa estatística, né? Com esse número. 12, 10, ele falou. Agora, você tem 5 times dificílimos de ser batidos, que têm muito dinheiro, e é claro, pô, eles vêm aqui na nossa casa e levam os nossos jogadores. Pô. Por que Vinícius Júnior não está no Flamengo? Cadê Almada? Cadê Luiz Henrique? Os caras vão tudo sumindo por causa da grana, e esse é um movimento. Cadê o Estevão, né, Antônio? O Estevão acabou eu costumo dizer, o futebol é uma aula de capitalismo. Mas o que me parece é o seguinte, nós temos 5 times dificílimos de ser batidos. O Bayern, Barcelona, Real Madrid, PSG e o Manchester. Agora, o E que essa Liverpool? Copa Bota o provou... Liverpool aí na conta. vamos lá, Campeão inglês. O Liverpool Sim, acho que mas olha tá só, na segunda prateleira, Dante. os Acho grandes que brasileiros contra Porto, contra Benfica, contra um mar de time europeu, é mano a mano, meu irmão. Com todo esse capitalismo, com toda essa capacidade de pegar os nossos jogadores, sabe? É mano a mano. E outra coisa, eu não sei como que eles se comportariam se botassem esses clubes para disputar o Brasileirão. Iam ralar. Não ia aguentar, não. Eu acho que essa Copa do Mundo está sendo fenomenal, independente da participação nossa, sem clubismo, está sendo incrível para os clubes e eu acho que vai ser muito bacana, né? Vai motivar mais investimentos na Libertadores da América, né? A premiação é absurda, né? Uma premiação muito grande. Então, assim, acho que para a gente fechar esse assunto Copa do Mundo, acho que a gente abordou tudo aqui. Eu, sinceramente, tiro nossa participação como um grande aprendizado, como positiva e com uma frustração de que a gente, de fato, poderia ter ido além. Mas agora assistir aos jogos, né, etc. E vamos seguir a vida, cara. A gente passamos aos trancos e barrancos na Libertadores, mas estamos nas oitavas da Copa do Brasil, estamos a 6 pontos do líder do Brasileirão, ou seja, o nosso ano está começando. Né? A gente está vivo em todas as instâncias. Então, agora focar, né? Temos um bom time, temos um bom elenco, reforçar pontualmente nas posições carentes e com tudo, cara. Entendeu? Acho que o próximo pauta a gente pode falar sobre treinador, que é figura fundamental. A gente viu aí que treinador conta e muito, né, Antônio? E vem cá, a próxima janela abre quando? 10 de julho, acho que não, 15 de julho, né? 15. A janela eu não sei quando fecha, sinceramente não sei. Já tem jogador em mira? Eu acho que tem aquele Wesley, lembra que jogou no Corinthians? O que joga no time do Cristiano Ronaldo, né? Isso, ele é difícil, ele vai ser difícil. Não sei se a gente já trouxe 3 bons nomes, né? O Arthur Cabral, que é um baita atacante, não tem nada a ver com o Igor Jesus, tá? Um cara de características completamente diferentes. Pelo que eu ouço falar, pesquiso e converso e vejo os canais, etc., assim, não vai ser uma janela muito recheada. A gente tende a trazer um zagueiro a mais, né, por conta da saída do Jair. A busca de um cara de peso, de fato, é um ponta-direita vertical, um cara de, teoricamente, mais nome, e acredito que um outro centroavante. Mas vamos aguardar, vamos ver o que tange essa janela. E, mais uma vez, vamos ter que trocar o pneu com o carro andando aí, que é essa questão do novo técnico, né? E aí eu vou perguntar ao Antônio, a gente tem aí um nome que está sendo muito falado hoje, ganhou muita força, né? Um tema muito polêmico, já vi vários canais, vários torcedores dividindo opiniões, que é o David Ancelotti, que é o filho do Carlos Ancelotti. O que vocês acham aí sobre esse nome? Não está fechado ainda, mas eu diria que está encaminhado. Eu ia falar alguma coisa agora, ainda dentro dessa conversa, Dante. Nós precisamos
de um velocista. Se o Botafogo não contratar um jogador de explosão, nós vamos continuar nesse rame-rame, com a bola chegando, chorando na área do adversário. Foram incontáveis os jogos ano passado que ganhamos por força da velocidade do Luiz Henrique cavalaria, e do Júnior Santos. Tanto é que a Libertadores foi fechada com a explosão do Júnior Santos. Né? Mas olha só, com relação ao técnico, esse garoto, vamos dizer que está na 33 anos, né? Qual a idade 35, dele? eu tenho 38, ele é bem mais jovem que eu, é muito jovem. É muito novo. Ele é 89, então, agora, olha só, contudo, ele respirou futebol a vida inteira, porque o pai foi jogador, depois virou técnico. Esse menino, então, menino, né? Ele foi jogador também, tá? Ele foi jogador de futebol. Respirou futebol. Ali, ao lado do pai, participando dos treinamentos, da formação do esquema tático e tal, sabe? Discutindo com o pai, dialogando com o pai durante os jogos. Cara, é impossível ele não ter aprendido, sabe? E o pai o chamando para participar da comissão, né, da seleção brasileira, comissão técnica e tal, pode ser que não seja uma loucura. Para a imagem do Botafogo lá fora é um negócio assim extraordinário. E se ele trouxer os valores do futebol europeu, e tem muita coisa boa na Europa, né? Não há como se discutir isso, a gente não pode ficar aqui de xenofobia, achando que não há o que se aprender com eles. Há muito. Tanto é que a experiência que nós tivemos com técnicos portugueses aqui foi completamente diferente de tudo que nós vivenciamos. Então vamos ver, sabe? Vamos ver o que vai rolar. Antônio, eu confesso que hoje, ao receber essa notícia, eu mudei minha opinião. A princípio, eu recebi essa notícia um pouco mais receosa, eu procurei ler, estudar sobre o currículo dele e comecei a pensar que pode ser uma boa aposta. Uma coisa certa, é um grande risco esse tipo de contratação. Antes disso, um pouquinho, o mercado está escasso, cara. O mercado está muito escasso, brasileiros, você contratar um português que desconhecido, entendeu? E assim, o Textor é um bilionário, cara. Eu venho do ramo das finanças, trabalho há 15 anos com finanças. Então, uma coisa é certa, os bilionários, cara, eles correm risco, entendeu? Se o cara não correr risco, ele só vai ser bilionário se ele for herdeiro. Então, a gente sabe que o Textor não é avesso a risco. E contratar o David Ancelotti é um grande risco. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Mas eu, sinceramente, prefiro ele do que um Caixinha da vida, cara, que seria ali um novo pai, uma coisa dessa. Caixinha não é Caixinha. Eu pesquisei sobre ele, já vou te passar, Diogão. O David Ancelotti, cara, ele foi auxiliar no Bayern de Munique, no Napoli, no Everton e no Real Madrid. O cara fala italiano, francês, espanhol, alemão e inglês. Ou seja, de falar o espanhol, ele já consegue ali mitigar esse problema da comunicação, aquele portunhol ali dá para entender, entendeu? E a verdade é que a torcida está dividida, cara. Eu vi lá hoje no canal do Lacerda, um influencer aí grande do Botafogo, tá 51 a favor, 49 contra. Diogão, qual a sua opinião sobre? Cara, eu acho o seguinte, ele cansou de ficar apostando em técnico carimbado, né? Acho que medalhão, né? Treinador bom europeu não quer vir para o Brasil, né? Sérgio Conceição, né? Então, ele não vai gastar a ficha com isso, porque ele já viu que vai ser em vão. Perde esse tempo. Eu acho que o tempo que nós perdemos no início do ano foi em razão disso. Ele estava querendo trazer um cara de prateleira alta. Só que ninguém quer vir para o Brasil, tá? E eu acho que tem um ponto aí que a gente não conversou, né, ainda, é que o efeito Felipe Luiz, tá? O Felipe Luiz vem fazendo um ótimo trabalho no Flamengo. É o nosso. E sem experiência, né? Até então ele não tinha experiência de técnico, né? Mas verdade seja dita, o Felipe não tinha experiência nenhuma, cara. Então, se a gente for falar de